Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faça também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, contudo nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Duas coisas humanamente absurdas, loucas, não? Aos olhos dos homens, como Deus é louco aos nossos olhos. Não tem onde escapar. Nós dizemos que somos cristãos, dizemos até que temos uma civilização cristã, mas não tem nada disso. Então, a primeira coisa, que teve durante muitos anos, muitos séculos de cristianismo também, muita briga, e ainda agora, o grande problema do islamismo, muçulmanos, porque Deus, Ele é tão grande, tão infinito, tão imenso, que Ele não pode se comunicar com os homens. Fora aqueles que rejeitam totalmente Deus. Agora também no Brasil está começando o ateísmo, que antigamente não tinha, pelo menos declarado. Antigamente tinha, mas não declarava. E aí, o que acontece? Que Deus não pode se comunicar com os homens. Mas o problema sério é que o Verbo não somente se comunicou conosco, criaturas humanas, mas Ele se fez criatura humana. O Verbo, o próprio Deus, o princípio, a essência de todas as coisas, de todo este universo que existe, Ele se fez criatura humana. E não foi trabalhar na bolsa para ganhar dinheiro, não foi em outros recantos para ter um nome, porque Ele já tinha um nome, Ele era. Quando alguém é, não precisa de nada, nem de roupa bonita, nem de status, nem de casa bonita,
Nada lhe falta. E Jesus tinha a vida em si. Ele era a vida. E a vida veio no meio dos homens. Então, o primeiro anúncio do cristianismo foi isto. Deus se fez homem, que era totalmente diferente de todas as outras religiões que existiam. Porque o povo de Israel, que foi preparado para a vinda de Deus, é que do próprio povo depois brotou Maria, brotou Jesus, eles também são israelitas, são judeus. Jesus é judeu, Maria é judia, os apóstolos foram judeus, as primeiras comunidades foram todas judaicas. Por que a maioria do povo não aceitou Deus que eles tanto esperavam, que lhe deveria dar um reino, e um reino eterno? Então aí que vai a visão humana e a visão divina. Então quando você começa a pensar que tenha fé, tem que começar a mudar a tua maneira de pensar, com a maneira de pensar de Deus, não com a tua maneira de pensar. Quer ver uma coisa? Quando morreu Lázaro, você se lembra a história de Lázaro? Penso repetir. Lázaro tinha morrido, Jesus esperou, claramente está no Evangelho que ele esperou. Depois de 2 dias, ele foi para Betânia. E quando chegou lá, logicamente, visão humana, por mais que fosse amiga de Jesus, era hospedeira de Jesus e dos apóstolos, devia ser uma família muito rica, Lázaro, de Marta, Lázaro e Maria, e eles sempre se abrigavam na casa deles. Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, mas não teria morrido. Marta, teu irmão vai ressuscitar. Diálogo entre uma criatura e Cristo. Tá, eu sei que ele vai ressuscitar, mas no fim dos tempos, etc. Mas somos jovens, queria meu irmão junto comigo, na família. Marta, eu sou a ressurreição. Como é que um homem fala? Eu sou a ressurreição. O médico pode te dar um remédio, mas não fala, eu sou a cura. O médico não pode dar cura, dá um remédio, que nem depende dele. E Jesus fala, eu sou a ressurreição. Então, tá bom. Acabou. Onde puseste? Está lá no sepulcro. Faz 4 dias, cheira mal. Marta, eu te falei que se você acredita, você vai ver a potência de Deus. Foram lá, tranquilamente. Lázaro, vem fora. Deus e os homens. Agora, esses são os fatos, tá certo? Onde a gente ainda se apega, esperando os famosos milagres dentro da comunidade cristã, dentro da humanidade. E faz votos, vai nas procissões, se não for no Círio de Nazaré, vai no Iemanjá lá na praia, onde tinha, já aconteceu outro dia, tinha 1 milhão de pessoas, 1 milhão lá em Belém, 1,5 milhão lá na praia. E isso, religiosidade. Tem alguma coisa de religiosidade nisso? Não. Tem interesse. Interesse. Eu quero sarar. Eu quero sarar. Eu pessoalmente depois raciocínio de outra maneira. Eu faço chantagem com Deus. Eu lembro quando descobri que ele estava com câncer no fígado. E tinha uma menina de 5 anos também. Estava em Roma, retirada lá.
também com câncer, mas não, praticamente irreversível nos rins. E aí quando fui rezar, falei: Jesus, olha, para você tudo é possível. Somos 2 doentes de câncer. Se quiser, ou sara os 2, ou se quiser, eu já estou velho, a menina é criança, tem 5 anos, sara ela, então eu, sarou os 2. Tanto que agora que fui em Natal, encontrei a menina e contei a historinha para ela. Entendeu? Então, tudo bem, nós podemos viver disto, mas não é isto. Não é isto. Quando perguntaram aos cristãos o que Deus trazia no mundo, Roma dominava o mundo inteiro. Era o grande império. De tribos esparramadas que lutavam um contra o outro, tanto que depois podemos ver que se São Paulo teve a chance de viajar tanto livremente nos países, é porque era um país só. Toda a Europa, o Mediterrâneo, coisa, era a lei romana. E você, apesar das dificuldades humanas, podia viajar livremente por todo o Império Romano, mas ainda se você fosse cidadão romano, como era Paulo. Então, o que aconteceu? Roma tinha dado uma lei, uma organizada, aquelas tribos que se esganavam um contra o outro, do jeito deles, matando os inimigos, destruindo quem não queria submeter, mas tinha dado uma lei. Aí eles falaram para os cristãos: o que vocês trazem ao mundo? Roma criou uma civilização, Roma criou um império. Roma deu a lei. Não somos um povo sem lei. E os cristãos responderam: nós trazemos o amor. Nós trazemos o amor. Caridade. Nós trazemos o próprio Deus. Porque Deus é amor. Porque o amor é simplesmente vida. Não é um sentimento qualquer. O amor é também quando Cristo na cruz fala: meu Pai, por que me abandonaste? Foi o seu ato mais profundo de amor. Então não era um sentimentalismo que eu me sinto bem. Por isso que nos confundimos muitas vezes nos amores, até nos amores humanos, etc. Não? Nas amizades, etc. Porque não é. É muito superficial o sentimento. Bonito. Pô. Muito bonito. Mas superficial. Os dons também que Deus pode dar a nós, os homens, onde fala profecia, falar línguas, etc, etc. Não cabe a mim criticar ninguém, mas a mim, eu devo falar a verdade. Ai de mim. Independentemente da minha pessoa, do meu ser. Eu não posso não anunciar a verdade. Todos esses movimentos que nós temos nas igrejas, falar línguas, receber o Espírito, gritarias. Gente, não são nada. Não são nada. Eu já outras vezes eu falei, repito, insisto, volto a palavra aqui. Se pede os dons a Deus, o dom de falar línguas, o dom das curas, o dom disto, o dom daquilo, até de profecia, me faz rir. Desculpe, mas eu tenho que falar, não tem jeito. O padre Rossi, lá em São Paulo, diz que ele é um homem especial, porque se põe a mão na barriga da pessoa, sabe se a criança é homem ou mulher. Não precisa tanto.
Não precisa tanto, gente. Basta uma, como se chama tecnicamente, para saber se homem ou mulher? Ultrassom. O ultrassom é mais profético do que o ser humano. É mole. É mole. Basta uma ultrassom para saber se é homem ou mulher. Não precisa ser profeta. Então, mesmo religiosamente, gente, veja que nós vamos pelas vaidades da religião. Então, São Paulo fala, onde as primeiras comunidades, logicamente, Deus dava estes sinais exteriores porque era o comecinho da vida cristã e precisava até amadurecer, logicamente. E eles foram capazes, para mim, quando eu entrei em Cristo, a minha fé, crise para crescer, logicamente, onde eu ia rezar. Ia rezar nas catacumbas, estava em Roma. Porque falava para mim, se esta gente deu a vida, morreu por Cristo, ele deve valer alguma coisa. Não se morre jovem por nada. Cristo deve valer alguma coisa. Deve valer mais do que a própria vida. Compreende? Então, eles tinham todos esses sinais, mas São Paulo pontualiza, claro, entre todos os dons, se eu falasse todas as línguas do mundo, que bom, mas não tiver a caridade, eu só um sino, tim, 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 a vaidade sobreteque. Se eu desse até todos os meus bens, e se eu desse o meu corpo para as chamas, se dentro eu não tiver a caridade, não fiz nada. Então o negócio é sério. Mas quem que vai à igreja, que tem este conhecimento profundo daquilo que Cristo trouxe sobre a terra? O que Cristo trouxe sobre a terra? Deus. Só Deus que ama. Só. Ele não nos pede, quando vejo as orações, de pedir perdão porque eu não sou isto, não sou aquilo. O que eu vou pedir perdão? Eu sou isso mesmo. Eu sou isso mesmo. Posso pedir perdão 50 anos, 100 anos, não vou mudar. Não vou mudar. Vou fazer sempre as mesmas besteiras. Então o que tem que fazer? Tem que procurar de colocar Deus, deixar entrar Deus dentro de mim, porque Ele é a caridade. Porque Deus vale mais do que todos os meus bens, toda a minha vida, toda a minha existência. Aqui vem a loucura de Deus, que nós não entendemos como seres humanos. Se nós não descobrimos isto, que só Deus basta. Só Deus basta para a existência humana. Só. Quem tem Deus, nada lhe falta. Porque Ele é a origem da vida, Ele é o alimento da vida, Ele é a própria vida, Ele é a harmonia da vida. Então a caridade é uma maneira de ser. E o que é esta maneira de ser? A nossa maneira de ser? Não. Somos simples e pobres criaturas. A maneira de ser de Deus. E Deus, nisto nós não temos desculpas. Não nos pede nada. Você sincero, eu dava risada quando vi alguns santos que falavam assim. Uma santa, sobretudo, falava: Deus, o que posso te dar? O que você quer me dar? A tua vida vai para o mosteiro. A tua vida vai ser missionário. A tua vida vai viver para os pobres. Não. O que você pode me dar que é teu
que é teu, são os teus pecados. Temos desculpa? O que é teu são os teus pecados, e a tua miséria e a tua morte. Me dê os teus pecados, a tua miséria e a tua morte, e eu te darei a minha vida, a minha graça, a minha riqueza. Nesse sentido não é difícil. Talvez nunca nos foi ensinado um cristianismo assim, não sei. Sempre nos foi ensinado para ir à igreja para pedir coisas. Bom, vamos ao supermercado, muito melhor. Entendeu? E aí o que acontece? Que a caridade é o próprio Deus. Que este mundo visível, ele vai passar. Nós visíveis vamos passar. É só problema de tempo. É mais cedo ou é mais tarde? Isto até é filosofia comum nos botecos. Tomando uma cerveja, tomando uma caipirinha, tomando até uma pinga. Toma, bebe. Come-se, bebe-se. Tanto, nada se leva deste mundo. Aproveita. Vê que este princípio existe em todos os lugares, em todos os homens. Não precisa ter estudado filosofia, teologia, nada. É a própria vida que nos ensina. E os pagãos exatamente diziam isto: come-se e bebe-se porque amanhã se morre, aproveita a vida. E os jovens, mais ou menos, quais são as filosofias dos jovens? Não? Aproveita a vida. Porque depois a gente começa a ter encrencas, não? Antigamente se dizia, depois vai casar, já pode se divertir mais. Agora não, agora já não tem mais o casamento, vai se divirta até que jovem, depois também a vida passa, acabou. Entendeu? É uma maneira de pensar a vida. Nada de anormal. Humano, tranquilamente humano. Mas é tão tranquilamente humano que tudo se destrói e nada se constrói. E Cristo não veio fazer uma humanidade humana. Ele veio fazer uma humanidade divina. Por isso que foi difícil para os israelitas, para os judeus, aceitar que ele, simples homem, fosse Deus. Então começamos esta conversa de hoje. Não é o filho de José? É. Eu não sou filho dos meus pais que já morreram. Se meus pais estavam infectos da morte e morreram, então o que pretende você ser? Mas se Cristo habita em mim, eu não sou somente filho de meus pais. Eu sou também filho de Deus. E por aquela semente de divindade que está dentro de mim, vai ressuscitar também aquilo que é mortal dentro de mim. Que a ressurreição não acontece por um acaso. Gente, não é um acaso. A criação de Deus é científica. Científica no sentido mesmo profundo da ciência. Os princípios que Galileu colocou. Nada é científico se não for verificado. Então você pode ter uma ideia maravilhosa, mas vai verificar se ele aí é científico. Então a criação de Deus é científica. Nada pode ressuscitar se não tiver dentro dele uma semente de imortalidade. E esta semente de imortalidade não vem dos pais da terra, vem somente de Deus. E é em Cristo que se realiza esta comunhão universal com todas as criaturas. É em Cristo que se realiza também a redenção das pessoas. Se nós conseguirmos isto sobre a terra, já estaremos no paraíso sobre a terra. Tem gente que gosta de ir para o céu, não é? Para o paraíso? Tem. Vocês querem ir?
para o céu. Mas é melhor, é mais tarde poder que poder, não é? É que você não sabe o que quer. Porque se você soubesse o que quer, Santa Teresa dizia, morro porque não morro. Entendeu? Uma das tantas coisas que eu tive na minha vida, perguntei para Deus, numa experiência assim, o que eu te pago por tudo isso que eu experimentei? Foi menos de um segundo, porque com um segundo você já morre, não tem jeito. Que Deus é vida que atrai de uma tal maneira. Se os amores humanos que são tão frágeis, nos atraem de uma tal maneira, gente. O que vocês imaginam que possa ser o amor de Deus? Ele te atrai, te suga. Ele te suga. E Deus, como sempre, me respondia na lata, sempre me respondeu na lata, porque a minha burrice é única. E aí, Vitória, se você sofrer todas as dores de todos os tempos, de todos os homens, de toda a terra, você não paga um minuto desta felicidade, desta vida que você está experimentando. Eu recebi para você, para quem quiser, uma eternidade desta vida. Se sofrer todas as dores de todos os homens, de todos os tempos, não paga um minuto. Nunca nos foi falado bem. É aquilo que nos espera. Aquilo que será a realização total do nosso ser, da nossa vida. Mistério grande. Primeiro, acreditar que aquele homem seja Deus. Primeira coisa. Depois, acreditar que aquele homem, quando o desprezava lá na cruz, que dizia, meu Deus, por que me abandonaste? Ele era Deus. Mesmo o seu grito de abandono, mesmo o seu grito de abandono, ele era Deus. Fonte, vida de todo ser que existe sobre a face da terra.